Cara, se tem uma coisa que eu sinto muita falta é chegar dentro de um local para jogar fliperama. Caramba, cara, que nostalgia que foi assistir esse anime de uma forma tão inesperada. Não tem muita ação e na verdade conta apenas uma história de amor, seja por games ou por uma pessoa, mesmo que o protagonista não saiba muito bem o que ele está sentindo. Mas High Score Girl pode ser definido como um anime apaixonante, principalmente se você já é mais velho e adora games. Vem comigo dar uma olhada nessa resenha deste desenho, deste anime. Mais de 30 anos e você adora videogames, você viveu a época mais legal que existia de todo, eu acredito assim, no mundo dos games em geral. Eu estou dizendo isso praticamente porque o mercado ele estava nascendo naquela época, ele estava caminhando, e entre a década de 80 e a década de 90 foi o período onde qualquer gamer ficava sempre absorto, aguardando os lançamentos e tudo mais. Só que existia uma coisa que era muito divertida naquela época e que hoje em dia até se perdeu com o tempo, e eu pelo menos nunca mais vi, mas eu sinto muita falta deles. São os arcades, são as máquinas de fliperama que a gente aqui do Brasil conhecia. Mas, Flamos, por que você está falando sobre exatamente games? Você está tentando mudar o canal? Não, não estou tentando mudar o canal. Isso é para falar de um anime que ele é muito legal e em outubro desse ano está anunciado para sair a segunda temporada dele. O nome dele seria High Score Girl. Ele é um anime que trata exatamente desse período de desenvolvimento dos videogames e lida com um garoto chamado Haru, que ele era muito fã de videogames, principalmente das máquinas em arcade. Então ele tinha todo aquele vício dele estar sempre jogando videogame e tentando bater o recorde, tentando fazer a fila e marcar lá em cima no topo da máquina de fliperama, nas máquinas de combate, o número de retiradas de ficha que ele conseguiu fazer ali, de confronto sem perder a ficha. E é muito divertido porque praticamente você acaba encontrando ele exatamente na época em que Street Fighter 2 estava saindo. E todo esse período, desde aquele momento até o tempo praticamente do PlayStation 1, você acompanha minuciosamente em cada capítulo, em cada parte deste anime maravilhoso que foi adaptado também. Ele é escrito e ilustrado por Rensuke Yoshikiri. E eu gostei muito dessa história praticamente porque se você é muito fã de games ou se você viveu na época, se você é muito nostálgico, como eu falei, se você tem mais de 30 anos, você se identifica muito com esse anime. Ele já tem até um certo tempo, outras pessoas já fizeram vídeos sobre ele e tudo mais, só que eu não havia assistido ainda. Esse é um dos animes que na verdade você acaba fazendo ali a lista pra você ver e você acaba pegando outras coisas pra você ver e acaba não vendo. Numa época em que a gente tem tanto desenho, anime, série, filme, onde você tem muito confronto, muitas lutas, personagens fortes, o High Score Girl, ele praticamente é um anime que ele foge de totalmente essa narrativa. Ele não é um anime de ação, ele é um anime totalmente simples sobre o dia a dia de um garoto que na verdade ele gosta muito de videogame e certo dia ele chega numa máquina para jogar e ele ainda é criança, não, a gente não pode falar que ele era adolescente ainda porque a gente vê ele envelhecendo durante todo o anime. Vão ter alguns spoilers a partir daqui, se você não quiser, na verdade, saber sobre mais coisas que eu vou falar agora, porque eu tenho que dar uma tratativa total sobre o quadro inteiro do que eu assisti. Então, é aconselhável que você vá lá e você assista, e depois você volte aqui para ver o restante do vídeo. Em questão, é praticamente assim, a Netflix fez esse anime porque no Japão a gente tem um fluxo muito grande de mangás. Então como que ocorre? Praticamente sempre que sai um mangá, uma empresa de animação de lá ele se interessa por algum que esteja fazendo muito sucesso e ele decide fazer o anime em questão, daquele mangá. E em muitos casos, muitos mangás eles passam batido por isso. Então a Netflix ela acabou fazendo
essa estreia desse anime baseado na obra do mangá, quando nenhum outro estúdio ainda havia feito. Ela é uma história praticamente de amor em vários sentidos, principalmente o amor ao videogame e amor ao jogo em questão, que seria o fliperama ou as plataformas de games. Praticamente o Haru ele perde uma partida para uma garota. É um fato totalmente que a gente desconhece aqui no Brasil, praticamente da época, pelo menos onde eu cresci, né? Infelizmente. Hoje em dia a gente vê por aí muitas outras garotas gamers, que é uma coisa que menina, ela tinha a tendência de gostar, mas por causa do nosso contexto dentro do Brasil, de falar que isso é de menino e isso é aquilo de menina, acabou se criando uma cultura onde as garotas acabaram não se tornando jogadoras muito cedo nos games, e assim esse mercado acabou sendo dominado no Brasil apenas por homens. Então, normalmente, como os arcades eles só tinham em botecos, em bares, garotas elas não frequentavam esses lugares, então era um lugar onde só tinha moleque. E sempre foi associado o videogame à vagabundagem ou outras coisas assim aqui no Brasil, praticamente até mesmo o fliperama, porque ele estava sempre dentro do boteco com bebuns e outras coisas. Então, nesse contexto, é uma coisa totalmente nova quando a gente vê, porque hoje em dia pra gente isso é uma coisa normal, mas pra época não tinha. Aqui no Brasil, pelo menos, não tinha. Então é uma garota que ela gosta muito de videogame, ela gosta muito das máquinas de arcade, e o nome dela é Ono Akira, acho que é isso mesmo. E ela, até hoje, eu vivo um contexto com essa garota, porque você passa o anime inteiro e ela não fala uma palavra. Eu não sei se ela é muda ou se ela realmente não fala. Isso é praticamente um desespero pra mim no anime inteiro, porque você não escuta a voz dela. E em contrapartida disso, em contraponto, praticamente o Haru, ele fala demais, porque ele é muito apaixonado por videogame. Então ele perde, de primeira instância, o jogo pra ela, e ele acaba criando uma tendência de competitividade contra aquela garota. Eles ainda são crianças, eles são pré-adolescentes. Eu acredito que eles devem ter, não deixo específico exatamente, mas como no Japão eles têm um critério para saber exatamente a idade através do nível da escola onde eles estão, praticamente para eles é mais fácil para desenvolver isso. Eu acredito que lá no anime, no início dele, eles devem ter ali entre seus 10 anos mais ou menos quando se inicia o anime, entre 9 e 10 anos. E ele acaba querendo jogar cada vez mais, ele acaba ficando viciado cada vez mais. Tem um ponto muito legal também no anime, que é o fato de ter cenas completamente reais, tiradas dos jogos em questão. Então você, em determinados pontos, você vai ver ali a máquina, o pessoal jogando em jogos de 3D ou jogo de 2D, como era muito... era muita tendência na época, né? O jogo de 2D, o 3D ele veio depois, conforme foi se aperfeiçoando. E isso é uma coisa muito legal também de você ver no anime, que é a passagem do tempo pro game. Então quando ele chega, ele tá ali naquela Street Fighter 2, a primeira Street Fighter que a gente conhece, que tem todos os personagens ali pra jogar, o Gaio, tem o Blanka, tem o Ryu, tem o Ken, Dalsin, o E-Honda, Zangief, tem esses personagens jogáveis. E ele gosta muito de jogar com o Gaio. E aí o que acontece? O Gaio é como se fosse uma voz de subconsciência pra ele no anime inteiro. Então em determinados pontos, quando ele tá ali treinando pra jogar cada vez mais, quando ele tá com algum tipo de problema, alguma coisa, aparece o personagem do Gaio próximo dele e começa a conversar com ele, como se fosse a voz da consciência dele falando, mas é o Gaio. E isso é muito legal. E ele acaba praticamente perdendo para essa menina, a Ono, e ela tem a tendência sempre a pegar personagens que eles são muito fortes e pesados. Então ela pega o Zangief e dá um pau nele, ele jogando com o Gaio, e ele jogando ainda apelando. Um outro ponto legal também é isso. Tem muitos termos técnicos que eram utilizados exatamente para cada jogada e cada tipo de esqueminha que você fazia para você colocar o cara no canto da tela e tudo mais. É muito legal também para você pegar para assistir, porque esse anime ele tá dublado. Como é uma obra da Netflix, a Netflix ela dublou o anime inteiro, e isso é uma coisa também que no meu tempo não tinha bastante. É por isso que a gente hoje em dia tem uma tendência a não se importar tanto com o dublado. A gente gosta bastante do dublado exatamente por causa disso, porque o dublado, além dele gerar um emprego ali pro dublador, ele trazia características próprias da língua da gente
pra gente poder assistir, e a gente só tinha acesso, na verdade, a um anime quando ele era dublado, porque aí as empresas grandes como a Globo, a SBT, a Manchete, como tinha na época, ela comprava os direitos para exibir e aí a gente podia assistir esses animes em questão. Hoje em dia, com o boom da internet, a gente pega o anime aí legendado, que fansubers fazem, tem diversas outras plataformas de streaming, tem o Crunchyroll, tem a Netflix, dá para você fazer, se você não quer apoiar a cena e você simplesmente quer baixar, você vai e baixa aí no torrent, aí na pirataria. Então a gente tem muito mais acesso do que a gente tinha antes. Então eu gosto dele porque são dois pontos, na verdade, que eu achei que foram... É um ponto positivo e um ponto negativo na dublagem. O primeiro foi porque, assim, fizeram a dublagem dele e tudo mais. E aí colocaram termos que a gente está acostumado. Só que daí o que acontece? Como o anime ele é nostálgico e ele é de uma época da década de 80 e 90, não colocaram gírias dessa época, colocaram gírias atuais. Então quando eu tô assistindo, na verdade, eu tenho um certo parâmetro de descontexto, né? Porque assim, eu era acostumado com a gíria naquela época e hoje em dia, gírias que são colocadas hoje em dia até mesmo na internet, em redes sociais, elas colocaram para tentar adequar para o tempo da gente, só que é uma coisa antiga, então cria meio que um disparate na minha mente. Eu acredito que qualquer outra pessoa mais nova ela não terá esse problema, ela não vai ver esse tipo de situação, mas para mim pelo menos impactou negativamente nesse ponto. Eu acredito que se fosse para fazer ali uma dublagem mais legal, deveriam ter pesquisado toda ali as gírias da época para ter tentado colocar ali naquela época. Um ponto muito legal e interessante também do anime é que é praticamente assim, ele cria esse clima de competição, né, com a menina, e ele começa a jogar cada vez mais, então ele se cria como uma pessoa muito viciada em videogame, ele acaba comendo videogame praticamente, ele é muito viciado mesmo, ele se torna um gamer em todos os sentidos mesmo, então ele compra portátil, ele leva pra escola, joga durante a escola, sai qualquer outro tipo de portátil, ele dá um jeito de conseguir comprar, pedir pra mãe, trabalhar depois de um tempo pra comprar todos os consoles que vão saindo, e ele também tem aquela preferência, então a gente vê, por exemplo, passando do Super NES, a gente vê passando ali também o Sega Saturn, a época do Sega Saturn, que muita gente nem deve lembrar do Sega Saturn, e depois o PS1, né, que é até onde chega ali o anime, pelo menos nessa parte, e você vê que praticamente assim, ele tem a preferência dele de ser ele gostar do Saturno, ele gostar do Sega Saturn, então ele é como se fosse um adepto da Sega, ele gosta muito da Sega, mas é claro que ele também compra um Neo Geo, ele tem um Neo Geo porque aparece Darkstalker, Street Fighter, The King of Fighters, você vê chegando entre a The King of Fighters 94 e 95, é muito interessante mesmo, é muito legal o anime em questão de toda essa nostalgia que ele traz, e é um anime totalmente leve. E aí o amor dele pelo videogame, na verdade, é um reflexo do amor que ele sente pela menina. Ele acaba se apaixonando pela garota, ele dá um anel de brinquedo pra ela quando eles são ainda mais jovens, porque ela vai se mudar, e ela se muda e ele continua lá até hoje, ele mantém ela como um adversário sempre pra ele, e ele tenta sempre evoluir mais do que ela. Então mesmo com ela longe, ele tenta ser o melhor gamer da região. E aí ele se torna realmente o maior gamer da região. E aí depois aparece uma outra garota com uma loirinha, que agora eu esqueci como que é o nome dela no anime, mas que acaba se apaixonando também por ele dentro do contexto. De início ela não gosta, depois ela acaba gostando desse jeito, apaixonada dele por game. E depois a Ono volta. E aí quando a Ono volta, ela volta sabendo de mais truques, ela volta sabendo evocar o Akuma, né, na Street Fighter nova que tava saindo naquela época, e ele não sabe fazer isso, e aí praticamente ele fica naquela de, nossa, mas alguém sabe e tal, e na hora que ele descobre que é ela, ele vê que ele não evolui, e com o passar do tempo, ele acaba não se dando conta que ele ama ela, e praticamente você vê um certo sentimento dela em relação a isso. Ela é uma pessoa rica no anime, e a mãe dela não é presente, se eu não me engano, acho que o pai dela faleceu, e aí as únicas pessoas que são presentes na vida dela são o motorista, que ele é como se fosse um empregado da casa, né? Tem uma outra mulher que ela é como se fosse uma tutora dela, que ela é professora de artes marciais e tudo, e ela é muito severa, não quer que ela tenha videogame, sendo que ela adora, e a única coisa que ela faz é, na verdade, estudar muito. Ela é muito... Ela não tem amigos, o único amigo dela praticamente é o Haru, e... Cara, é muito bom esse anime. Eu não tenho muito mais o que falar dele, porque realmente nada do que eu fale vai expressar o quão legal esse anime é.
Então se você tem mais de 30 anos, se você curte muito videogame, se você viveu a época dos arcades, se você gosta muito, assiste esse anime. Ele não é uma coisa de ação, ele não é uma coisa... mas ele traz um sentimento de nostalgia tão bom que você vai se sentir preso do início ao fim desse anime. É sério mesmo. É um anime totalmente leve, é um anime totalmente legal, ele está disponível ainda no Netflix. Em outubro agora sai a segunda temporada dele porque já foi confirmada. E eu tô aqui, ó, só aguardando, porque parou lá no PlayStation 1. Vamos ver até onde que vai toda essa tendência aí. Você vê eles envelhecendo e tudo mais, ele é muito legal. Assistam. E praticamente só isso mesmo. Se você curtiu, deixa o seu like aí, deixa um comentário, indica o canal para algumas pessoas aí que você conhece, me ajuda a chegar aí pelo menos a 1000 inscritos. Tá difícil, gente, tá difícil. Já fiz tanto vídeo aqui, já tem mais de 3 meses do canal e eu não consigo passar disso. Acredito que eu não vou ter lá um grande carisma assim, né, mas a gente vai se esforçando e vai aprendendo. Então deixa seu like, curte aí o canal, assina aí as notificações e gera um engajamento aí pro vídeo continuar rodando mais. E é isso aí, obrigado por ter assistido até aqui. Tchau, tchau, valeu, hein?